E a gente não sabe para onde Deus pode nos levar, mas eu creio que essa igreja aqui é uma igreja verdadeira e pura. Porque aqui a gente sente a presença de Deus. Aqui eu me sinto honrado. Aqui foi onde eu cresci, aprendi muitas coisas de Deus e estou aprendendo ainda. Mas foi aqui que eu aprendi a encontrar a presença de Deus. Foi nesse ambiente aqui. Foi aqui que um dia fui batizado no Espírito. Foi aqui nesse ministério. Foi um dia que eu aprendi a pregar. Deus me capacitou através desses homens de Deus. Foi aqui, tudo foi aqui. Foi um começo aqui. E eu creio que Deus tem muitas coisas ainda para fazer na nossa vida. Amém? Você crê? E o Júnior já falou muitas coisas aqui, o Júlio também. E o Júnior falou que hoje, ele estava orando, ia ser uma noite de ativação. E eu quero profetizar na tua vida que hoje Deus vai ativar muitas coisas aqui nesse ministério. Hoje vai ser ativação na sua vida mesmo. Glória a Deus pela direção do Júnior. E o Júlio falou que é uma igreja muito humilde. E onde tem humildade, Deus se manifesta. Deus tem prazer de manifestar o poder dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você quer sair daqui cheio do poder de Deus? Deus tem um poder, uma graça disponível para mim e para você aqui hoje. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor. 2 Coríntios. Vamos continuar. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de poder estar na tua casa, Senhor, te servindo, te adorando, para ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, uma direção do Senhor. Por isso nós te louvamos, Senhor, por essas portas abertas aqui, Senhor. E obrigado pela tua graça que foi derramada e o amor do Senhor conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos realmente manter essa comunhão com o Espírito Santo em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, venha abençoar cada vida que está aqui hoje, que nós possamos sair daqui diferente, Senhor. Uma noite de ativação espiritual. É uma noite de sair do natural para o espiritual, em nome de Jesus. Hoje nós vamos sair daqui uma atmosfera diferente. Nós vamos mudar muitas coisas da nossa vida, porque hoje nós vamos ser ativados no Espírito de Deus. E nós estamos numa campanha e o tema é andando no poder do Espírito. E hoje nós vamos sair daqui ativados no poder do Espírito. Que o Senhor já possa preparar, Senhor, os corações aqui nessa noite, tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, porque a ativação do Senhor vai acontecer nessa noite na tua vida e coisas vão mudar na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Nós estamos na campanha, como eu falei, e o tema dessa noite é intimidade com o Espírito Santo. Tema legal, né? Intimidade com o Espírito Santo. E eu quero... Esse é o tema da campanha, só que Deus colocou algo no meu coração e eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e fale para ele: nós vamos sair daqui não andando, mas sim cheio do poder do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui mudados nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala aqui nesse versículo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. A graça de Deus é extraordinária. A graça de Cristo sobre as nossas vidas. E Paulo mesmo fala lá em Efésios: pela graça nós somos salvos. É pela graça, irmão. É a graça de Jesus sobre as nossas vidas que hoje vocês estamos aqui. E o amor de Deus, não existe amor maior do que o de Deus, é incondicional.
Paulo também fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nada vai nos separar desse amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E é hoje esse tema que eu quero trabalhar em nossas vidas, que o Senhor colocou no meu coração: intimidade com o Espírito Santo. O quanto nós somos íntimos do Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, é para mim, é para você, é para nós todos, irmão. Fala para o irmão que está ao seu lado, é para você também, a intimidade. É para todos. Essa intimidade que Deus quer nos dar. E como a gente vamos ser íntimos do Espírito Santo? Como que nós vamos ser íntimos do Espírito Santo? Grandes homens de Deus foram cheios do Espírito Santo de Deus, intimidade extraordinária com Deus. Vá comigo em Atos capítulo 5, versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3. A palavra do Senhor fala: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então muitas vezes, irmão, o que nós precisamos hoje na nossa vida é isso. É a intimidade com o Espírito Santo, como Pedro falou aqui. Esse homem Ananias chegou até Pedro e ninguém sabia do que estava acontecendo. Ninguém sabia se aquela terra tinha sido vendida, o campo, se era aquele valor ou não. Mas o Espírito Santo sabia, e o Espírito Santo pegou e falou para Pedro. E Pedro fala: Por que você mentiu ao Espírito Santo? Olha a intimidade que Pedro tinha com o Espírito Santo de Deus. Mas Pedro era homem cheio do Espírito de Deus. E para a gente ser íntimos do Espírito de Deus, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Não vai ter como você conhecer o Espírito Santo se você não estiver cheio do Espírito de Deus. Amém? E aqui Pedro fala isso. Só que Pedro, se você for pegar o contexto, Pedro era cheio do Espírito Santo, um homem que foi cheio da presença de Deus. E esse homem aqui, o Espírito revela para ele o que estava acontecendo nessa situação. E Deus também quer revelar muitas coisas para nós. Deus quer revelar muitas coisas para nossas vidas também. Agora a questão é, a gente não está ouvindo o Espírito Santo falar. Muitas vezes a gente está cheio de coisas do mundo, cheio de coisas da nossa mente, da nossa carne, e não do Espírito Santo, como o pastor pregou quarta aqui. E hoje nós vamos caminhar em Atos um pouco, até que Deus quer te levar onde o Espírito Santo mandar. Vai comigo mais à frente. Atos 7. Atos capítulo 7. Versículo 55. Atos 7, 55. Vou ler o 54. Ouvindo isto, eles enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então aqui nós vemos outro ponto, homens íntimos com o Espírito Santo de Deus. A palavra fala que enquanto Estevão, muitos queriam apedrejar ele, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Enquanto ele estava em outra dimensão, Estevão estava contemplando os céus abertos, contemplando a glória de Deus. Mas a palavra fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem era cheio de Deus, e Estevão era um jovem também. E olha a intimidade que esses homens tinham com o Espírito Santo de Deus. Imagina um momento de dificuldade, Estevão estava passando lá, um momento difícil na vida dele, que ia ser a sua morte aqui. Mas enquanto ele estava predejando, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus e estava vendo os céus abertos. Estevão estava vendo as coisas de Deus.
E nós vamos ir em Atos 8 aqui também. Vamos pegar mais um ponto de Filipe. Filipe era um homem cheio do Espírito de Deus. E eu quero trazer para o teu coração, como o Júlio falou, eram homens humildes. Homens que talvez a sociedade não reconhecia eles. Mas era tudo homens humildes aqui, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Esses homens tinham intimidade com o Espírito de Deus. E nessa noite nós vamos sair daqui também íntimos do Espírito de Deus. Amém? Você crê? E em Atos 8 também vai falar. Atos 8, versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Aqui era a história do eunuco. E o Espírito Santo falou para Filipe: vai, encosta lá, e começa a falar para ele. E Filipe estava vindo aqui, se não for pegar a partir do versículo 4 do capítulo, Filipe estava fazendo sinais, prodígio e maravilha extraordinária. Filipe estava aqui sendo usado no poder de Deus de uma forma tremenda aqui, curando pessoas, paralíticos se levantando. Era Filipe aqui. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E quando chega no versículo 29, a palavra fala que o Espírito fala para ele: Filipe, aproxima-te desse carro. E começa a falar para ele. E Filipe começa a pregar lá e aquele homem, ele é batizado no poder de Deus também, no Espírito de Deus. E o que Deus quer das nossas vidas é intimidade com o seu Espírito. Jesus não foi? Jesus falou: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo e hoje ele habita em mim e você, como nós já aprendemos aqui, quarta-feira. Ele habita na gente. Agora, qual o grau de intimidade nós temos com o Espírito Santo? Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Você já foi direcionado como esses homens aqui foram? Eu quero trazer esses textos aqui porque eu estou trazendo intimidades com o Espírito Santo para mostrar para mim, para você, que é possível ouvir a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. É possível. E eu quero que você vá em Atos 16. Atos 16, versículo 6. Atos 16, 6. E percorrendo a região de Frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não os permitiu. E o tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Aqui é mais uma prova também, o Espírito Santo falando com Paulo aqui. Paulo também era um homem cheio da presença de Deus, homem que buscava ser cheio do Espírito de Deus. E quando a gente tem esse desejo, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai falar com a gente, é algo natural. A gente vê aqui Paulo falando, e o Espírito Santo nos impediu de ir para tal lugar. Você sabe qual é a direção que o Espírito Santo quer te levar? Muitas vezes a gente não está perdido, não sabe a direção que o Espírito Santo não quer nos levar. Paulo queria ir para tal lugar, e o Espírito Santo impediu, levou ele para outro. E à noite ele teve uma visão, e tinha um jovem macedônio que estava falando para ele passar lá e ajudar. Paulo não sabia, mas o Espírito Santo sabia o local onde ele deveria ir. E eu creio que muitos daqui Deus vai levar a lugares que você está na direção, Deus vai te tirar para outra. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, e precisa homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de intimidade com Deus. Amém? Agora vá comigo em João. Agora vamos para João. João era outro homem também, cheio da presença de Deus. João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1.
Todos esses homens aqui tiveram um encontro com o Senhor, assim como eu e você também tivemos. Só que a intimidade era grande desses homens que eles tinham. Esses homens que eu citei aqui: Paulo, Estevão, Filipe, Pedro. O Espírito Santo estava falando com todos eles. Olha a intimidade que esses homens tinham. E Deus também tem disponível para a gente, porque a palavra fala que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. É esse o desejo de Deus para nossas vidas, que nós sejamos íntimos do Espírito Santo de Deus. E aqui em João capítulo 3, versículo 1, a palavra fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como podemos nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito de Deus. Amém? Essa passagem aqui nós vemos Nicodemos. Nicodemos era um mestre também. Nicodemos era um mestre, no fariseu ele era o mestre da lei. E esse homem ele chega até Jesus para dialogar com Jesus. E ele começa a falar com Jesus: como pode uma pessoa fazer esses sinais? Sabe? Eu sei que você é homem de Deus, porque como que você faz esses sinais? E Jesus começa a fazer um diálogo para ele. Jesus começa a falar para ele que devemos nascer. Só que Jesus primeiro faz uma pergunta para ele: mas como assim? Como que você é mestre e não sabe dessas coisas? Como que você não sabe disso, Nicodemos? Desses sinais, dessas maravilhas que acontecem. Como você é mestre, você deveria saber. E Nicodemos não estava entendendo nada. E Jesus fala para ele, no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Agora Jesus faz uma pergunta. Agora eu quero que Jesus falasse assim para Nicodemos: o que importa é nascer de novo. Você, Nicodemos, já era para saber de tudo isso. Você já era para estar cheio aí do Espírito Santo de Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilha, e você não sabe. Você não sabe dessas coisas ainda. E Nicodemos não estava entendendo nada. E Jesus fala: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E muitas vezes eu e você estamos que nem Nicodemos. A gente tem a palavra, a letra aqui, só que a gente está sem a essência de Deus, o poder de Deus, a intimidade do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente está assim, dessa forma vivendo. E Jesus fala para ele: quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é isso que eu quero trabalhar no teu coração. Isso que Deus me mandou falar para a tua vida aqui nessa noite. Deus está falando em intimidade com o Espírito Santo. Deus não quer que você só ande, Deus quer te encher do poder do Espírito Santo nessa noite aqui. Assim como Nicodemos Nicodemos era mestre, conhecia a palavra aqui, o gráfico, mas Nicodemos não tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou: Nicodemos, para que você entre no reino de Deus, você tem que nascer do Espírito de Deus. E é isso que Deus quer falar com a nossa noite. Ei, o reino de Deus, os céus está aberto para a tua vida e para a minha. Agora você tem que estar no Espírito de Deus, tem que ter intimidade com Deus essa noite.
Os céus estão abertos para a minha vida e para a sua. Jesus fala para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque, e ele fala, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Deus está com os céus abertos para a minha vida e para a sua nessa noite. E muitas vezes você está aqui nem Nicodemos, desativado do poder de Deus, da essência de Deus, sem intimidade com Deus. Conhece a palavra aqui, mas a gente não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a gente não sabe o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está ouvindo, Deus vai nos encher, Deus vai fazer isso com a nossa vida. A gente até ouve alguém falar, mas a gente não está entendendo nada. E nessa noite Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Deus quer simplesmente mudar o natural para o espiritual. Deus fala para Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. O homem natural, ele não vai compreender as coisas de Deus. E Jesus vai mais à frente com Nicodemos ainda falando. E ele fala, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceita o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite, o que Deus está trazendo no meu coração, é que hoje é uma noite de nós mudar a nossa rota, mudar a nossa caminhada com Deus aqui. Nós temos que sair do natural nessa noite. Nós temos que viver o espiritual de Deus, o poder de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para o que Deus pode fazer na tua vida? Você está preparado para viver algo extraordinário de Deus na sua vida? Como esses homens aqui que eu citei aqui, eles viveram? Filipe, homem cheio. Pedro, Paulo. Tantos homens aqui eram cheios de intimidade com Deus. Só que esses homens eram cheios da palavra de Deus, cheios do poder de Deus. E Nicodemos era o mestre aqui, ensinava, e Nicodemos não estava sabendo o poder de Deus que estava disponível para ele. E muitas vezes a gente também não entende o poder que está disponível para a minha vida e para a sua. Amém? E hoje vai ser noite que Deus quer nos movimentar, irmão. Vai ser uma noite de movimento na minha vida e na sua. Deus vai tirar você de uma posição para colocar em outra nessa noite. Deus vai fazer algo na tua vida, assim como o vento. Deus vai te levar, você não sabe nem aonde, mas você quer ser nascido do Espírito de Deus. Jesus fala, se não for nascido do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando, o reino de Deus, ele está disponível, mas para quem tem intimidade com o Espírito de Deus. E Paulo vai falar lá em Coríntios também. Quem conhece a mente de Deus? Quem conhece as coisas de Deus? A não ser o Espírito de Deus. E esse Espírito habita em nós, que é o Espírito Santo. Agora nessa noite, para a minha vida e para a sua, como que você quer sair daqui nessa noite? Jesus está falando, eu quero chamar já o grupo do louvor, porque nós vamos orar nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta, como que você quer sair aqui dessa noite? Você quer sair como Nicodemos? Ele veio até Jesus, o homem que vivia no natural, só que Jesus ofereceu algo para ele. Nicodemos, se você nascer hoje do Espírito, Nicodemos, o reino do céu está aberto para você. O poder de Deus está disponível para você, Nicodemos. Eu posso te levar a lugares que você nem imagina, Nicodemos, porque o poder de Deus é intimidade com o Espírito de Deus. E muitas vezes a gente está aqui, Deus, eu queria ser usado, eu quero ser aquilo, eu quero um monte de dom. Mas qual o grau de intimidade que a gente tem com o Espírito Santo de Deus? E hoje é noite de eu e você, hoje, a gente sair da natureza humana e ir para a natureza do Espírito de Deus. Assim como o Senhor ofereceu para Nicodemos. Nicodemos, uma intimidade com o Espírito de Deus
nessa noite para a minha vida e para você. Amém? Eu quero que vocês coloquem em pé. Enquanto o grupo vai estar aqui louvando, eu quero essa oportunidade para nossas vidas hoje. Todos esses homens, quando tiveram um encontro com o Senhor, a vida deles era que nem a nossa, mas esses homens, eles queriam algo diferente. Eles queriam algo a mais, eles passaram momentos difíceis na vida deles, como eu e você passa, irmão. Só que eles foram se enchendo do Espírito Santo de Deus, e esses homens tinham uma intimidade extraordinária com o Espírito Santo. O Espírito Santo falava para eles, como eu estou falando aqui para você, nessa noite. O Espírito Santo falou para Paulo, ei, não vá para lá, vá para tal lugar. Nicodemos estava vivendo uma situação aqui, só que Jesus queria levar ele para outra dimensão. E hoje é noite que o Senhor quer nos levar para outra dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual, uma dimensão cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, intimidade com Deus. Você está no seu trabalho e muitas vezes você nem sabe o que é para fazer lá. Que nós possamos ter essa intimidade com o Espírito Santo. Que nós possamos sair daqui nessa noite, assim como Jesus falou para Nicodemos. Assim como o vento vai soprar. Muitos vão ouvir falar de você, mas você não sabe onde eu vou te levar. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E hoje é noite de eu e você se encher do Espírito Santo. Assim como esses homens foram, de repente a vida deles foram mudada, transformada. Foram direcionadas para tantos lugares, homens cheios, fazendo sinais, prodígio e maravilha. Filipe estava pregando num lugar, fazendo sinais, prodígio e maravilha. E depois o Espírito fala que o Espírito trasladou ele para outro lugar. Essa é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E essa é noite realmente eu e você buscar essa intimidade que Jesus está nos dando. Essa oportunidade de uma mudança de natureza. Uma ativação do Espírito de Deus hoje. Uma ativação para que você possa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Nicodemos ele teve que querer. Depois nós vamos ver Nicodemos em outras passagens já diferente. E hoje, o que eu e você viemos buscar hoje aqui nesse culto? Como que eu e você chegamos até Jesus? Nicodemos saiu, veio chegando no natural, mas Jesus começou a falar um projeto diferenciado para ele, um projeto do céu para ele, e falou: se você nascer, você vai poder entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, irmão, o reino de Deus é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é as coisas extraordinárias de Deus. E a gente só vai conseguir se a gente tiver no Espírito, intimidade com o Espírito Santo de Deus. E hoje essa intimidade está disponível para mim e para você. E hoje Jesus te fala: como que você quer sair daqui nessa noite? Como que você vai andar nessa noite? E aí, Nicodemos, como que você vai querer sair daqui? No natural, ou você vai querer sair daqui no Espírito de Deus? Você vai querer que eu te leve para lugares que você nem imaginaria, te usar no sinal. E Nicodemos fala para ele: como que alguém pode fazer esses sinais? É intimidade, irmão, com o Espírito Santo. É intimidade com o Espírito Santo de Deus para fazer os sinais, prodígio e maravilha. Que é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Se eu e você não tiver intimidade, como que nós vamos ser usados nos sinais, prodígio e maravilha de Deus? E nessa noite, assim como Nicodemos, ele veio até Jesus. Jesus ofereceu algo extraordinário para ele. Nessa noite também eu quero, você que quer ser cheio do poder de Deus, você que quer sair da natureza humana e quer viver coisa espiritual, você quer entender coisas de Deus espirituais, quer revelações espirituais, você quer entrar no reino de Deus, é a noite de você realmente buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus, uma direção de Deus. Você quer a direção de Deus nessa noite? Assim como Paulo está vindo para um lugar e o Espírito Santo fala para ele: não, Paulo, não vai para lá, vai para cá, porque ali eu vou te usar.
E hoje é noite que Deus vai ativar o poder dele nas nossas vidas, para que o Espírito Santo nos dê direção, para que nos traga intimidade, para que nós possamos ser usados sinais, prodígios e maravilha, ser usados em milagres, em curas, assim como o Felipe. E hoje, eu te chamo nessa noite, você que quer viver coisas extraordinárias de Deus, você que quer sair diferente, você quer ser ativado no poder de Deus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, Senhor, receber uma ativação do poder de Deus, do Espírito de Deus, uma intimidade com Deus. E nós vamos sair daqui, irmão, diferente nessa noite. Uma dimensão diferente nas nossas vidas. Assim como Jesus ofereceu para Nicodemos, está aberto para todos nós. A intimidade, Paulo fala, seja a comunhão do Espírito com todos nós. É para mim, é para você, é para nós todos. Agora nós temos que realmente querer nessa noite sair daqui diferente. Sair daqui com a mudança de Deus nas nossas vidas, uma ativação do poder de Deus nas nossas vidas. Enquanto o grupo vai estar aqui louvando, eu te convido você vir aqui à frente. Você que quer, você que tem vontade, você que tem desejo de ser usado no poder de Deus, sinais, prodígios e maravilha, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, querer as coisas de Deus, assim como Nicodemos. Como você faz esses sinais e prodígios e maravilha? E Jesus fala, Nicodemos, você só precisa ser íntimo do Espírito Santo. Você conhece a letra mais do que ninguém, você é mestre, mas você não conhece a voz do Espírito Santo. E hoje é noite de eu e você realmente nascer nessa noite no Espírito, no poder da intimidade do Espírito Santo de Deus, ser ativado um poder de Deus nas nossas vidas, amém? Enquanto esse grupo vai estar aqui louvando, essa dupla, a oportunidade está aberta para que você saia do seu lugar e realmente queira viver, queira coisas de Deus para a tua vida, amém?